Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, começando esta manhã de sexta-feira. Eu diria com muita alegria, com muita vontade de celebrar com vocês mais um dia do Sínodo lá em Roma. É um dia tão especial na nossa igreja e eu diria assim, com muita esperança. Porque toda a nossa igreja, você sabe que quando se trata de vários assuntos, tanto na questão moral, na questão social, na questão pessoal, sacramental, a nossa igreja sempre é muito ponderada para pensar as coisas e eu diria assim, sente-se sempre iluminada por Deus para viver momentos especiais com os seus fiéis. Nós não temos, por exemplo, uma hierarquia que acaba determinando algumas coisas que a gente não acredite. A partir da ação do Espírito Santo, a partir daquilo que a própria sociedade apresenta, a nossa igreja vai olhando com olhares, eu diria, divinos, sobre alguns assuntos muito especiais e que a gente tem que ter ponderação. E não existe coisa melhor no mundo do que você ter alguém que você confie e sabe que essa pessoa é ponderada na maneira de agir, na maneira de ser, na maneira de coordenar as coisas. E é assim que eu me sinto dentro dessa nossa igreja. A amo por causa disso, porque é importante saber que todas as coisas que ela nos apresenta, sempre algumas preocupações anteriores aconteceram. E quando se trata, eu diria, quando se trata de sínodo, a gente trata de um momento muito especial na igreja. E o que é isto? São assuntos que nós debatemos, que nós pensamos, que nós avaliamos e que nós entendemos como a referência da nossa vida, da nossa história. E a igreja, ela vem nos ajudando a pensar nestes dias sobre a família. Como é que existe hoje um processo na nossa sociedade, uma sociedade tão moderna, que caminha com toda a tecnologia, com um progresso tão rápido? Como é que ela caminha no sentido de olhar os acontecimentos ao redor e não se perder dentro deles? Porque hoje nós temos uma facilidade muito grande para isso, de nos perder diante das coisas, eu diria, mais simples. Quanto mais informação nós temos, menos compreensão de algumas nós também temos. E aí o que a gente começa a fazer? A gente começa a entender alguns valores como ultrapassados, porque a tecnologia nos ensina que é preciso fazer dessa e daquela outra maneira, e assim por diante. Como nós, às vezes, não temos algumas outras referências que pessoas acima de nós têm, a gente começa a se perder dentro disso. E para mim aí é fundamental quando a igreja pensa, bom, vamos parar e vamos pensar como as coisas estão andando. Como é que a nossa família tem ido? Como que a questão vocacional tem acontecido na nossa vida? A família tem sido um berço vocacional, não vocação para padre e freira especificamente, mas vocação para a vida. A nossa família tem sido isto. Como é que a gente, enquanto igreja, pode olhar a família, o pai, a mãe, o filho e dizer para eles assim, olha, a gente está olhando por você. A gente está tentando perceber aquilo que é mais importante, aquilo que é mais interessante para que você não se perca. Dentro de uma sociedade que às vezes nos oferece muitos valores, ou melhor, contravalores, e que nos fazem perder alguns horizontes, e nós não podemos perder isso de vista em hipótese alguma. E aí, claro, eu acho que é fundamental quando a nossa igreja olha para a família e diz assim, nós temos alguns aspectos importantes. Quais são os desafios que nós temos? Você que está em casa, que nos assiste nessa manhã, você se pergunte e também procure responder para você mesmo, não é? Quais são os desafios que você acha que a família está enfrentando hoje? Os novos conceitos de família, a nova maneira de perceber o outro. E aí, sabe uma coisa muito interessante, muito legal que acontece? É que lá são muitos cardeais, muitos bispos, e cada pessoa de lugares, países completamente diferentes. E o interessante de tudo isso, cada um com uma cultura, com uma maneira de pensar a pessoa, de pensar a família, de pensar a sociedade. E aí o que a igreja faz? Junta todo mundo e diz assim, como é que a família é lá no seu país? Como é que a família é lá na sua residência, no seu bairro, na sua rua, na sua cidade? Como que é tudo isso? Junta tudo isso e tenta entender, olha, a família precisa caminhar dessa maneira. Porque a partir deste horizonte, daquele horizonte, pensando naqueles contravalores, naquelas dificuldades, naqueles desafios, é assim que a gente precisa caminhar. E aí, para mim, uma das coisas, eu diria, mais belas é justamente isto. Quando a gente, enquanto igreja, percebe aquilo que Deus, desde o primeiro livro da palavra, da Bíblia, a gente vai aprendendo o que é a vocação à vida. E uma das primeiras coisas que os cardeais, bispos, todos os assessores que estão lá chegaram a uma conclusão é de que, por mais simples que possa ser isto, mas é a reflexão que nós temos que ter. Todo ser humano, no seio de uma família, ele é ensinado
a viver a sua vida vocacional. Primeira coisa. Porém, a igreja não diz assim, é uma vocação para qualquer coisa. A primeira vocação que nós temos, segundo a nossa própria igreja, dentro da nossa espiritualidade, é uma vocação à vida. Agora, por que isso é muito importante e é complementar essa questão da vocação? Porque eu posso ter uma vocação, me perdoem, né, no que eu vou dizer, mas assim, uma vocação para ser um bandido. Eu tenho vocação para ser uma pessoa muito esperta que possa passar a perna nas outras, perdão. Posso ser uma pessoa que às vezes usa de falsidade para ludibriar os outros. Isso é uma vocação para as trevas, mas é uma vocação, é um dom especial. Há pessoas, por exemplo, que você conversa com ela que você sabe que ela está te enganando. Mas só que você, quando percebe, você já está envolvido em toda aquela história que a pessoa te apresenta. Então, isso é uma vocação. Agora, para mim, o que é essencial é quando a igreja diz assim, vocação tem que ter um complemento. E aí, é o que a igreja diz assim, vocação à vida. Porque toda pessoa que tem uma vocação à vida, ela tem uma necessidade de estar presente na vida das outras pessoas. E vocação à vida quer dizer, eu vou lutar em todos os sentidos, sobre todos os aspectos e contra qualquer coisa, para que a vida prevaleça. Em todos os sentidos, a vida deve prevalecer. E aí, quando eu sou um vocacionado à vida, podem vir todas as dificuldades possíveis, que eu sempre, à luz do Espírito Santo, vou encontrar uma maneira de agir diante daquela dificuldade. E esta é a preocupação dos nossos bispos, porque a família ela tem que ser a referência de toda a nossa história. Dentro disto, quando se fala de família, a produção aqui do nosso programa Você Pode Ser Feliz foi às ruas para conversar o seguinte. Para perguntar o seguinte, quando se trata de família, várias coisas elas acontecem e várias coisas têm as suas referências. Um dos aspectos é a questão da educação em relação a pais e filhos. Relacionamentos dentro da própria família. E essa é uma das preocupações, diante de tantas outras, ou dentre tantas outras preocupações. E aí, a gente foi nas ruas saber assim, será que os pais estão tendo dificuldade para se relacionar com os filhos? Será que da mesma forma os filhos têm dificuldade para se relacionar com os pais? Então eu gostaria que você acompanhasse comigo, vamos ver esse VT. Tenho 3 filhos, um de 9, um de 16 e uma de 5 anos. Como que é o seu relacionamento com os seus filhos? Bem. Sou um pouquinho chata, muito ciumenta. Você é ciumenta? Sou demais, principalmente com 16 anos. Meu relacionamento com meu filho é bom. Ele conversa sobre tudo com você? Vocês conversam sobre tudo ou não? Por ele ser adolescente? Não, pelo contrário, ele conversa sim. Eu sempre chego em casa, eu sempre pergunto pra ele o que é que aconteceu na escola, no meio e por cima. Aí ele vai falando. É um pouco difícil na idade que ele tá fazendo 9 anos, então tá numa fase um pouco rebelde da vida. Tem um de 10, um de 27 e um de 28. Como que é o relacionamento com seus filhos? Não, eu acho super legal, bom. Está sempre conversando, sempre amigo. A gente conversa tudo. Elas contam as coisas delas pra mim, então a gente tem aquela conversa aberta. Tenho uma filha, ela vai fazer 10 anos. E a gente também é super amiga, a gente sempre conversa. Eu tenho dificuldade com o meu adolescente, infelizmente, sempre gosta de fazer o que quer. E muitas das vezes sempre a mãe nunca tem razão, né? Então, infelizmente, conselho, conversa, mas infelizmente o adolescente tem que passar pela situação para saber que realmente não, minha mãe tem razão. Acha que falta alguma coisa no relacionamento de vocês que poderia melhorar? Ah, sim, eu teria que melhorar um pouquinho as condições financeiras para dar uma vida melhor para a rapaziada, né? Senão fica difícil. Acho que é mais tempo, né, que a gente não tem, né? Precisa trabalhar, ficar um pouco mais com ele, acho que é isso. Esse meu lado autoritário, sabe? Esse meu lado ciumento. Pra ficar mais próximo dele, pra ele ser mais meu amigo. Eu acho que ter mais tempo pra ele, né? A gente trabalha muito e não tem muito tempo. Só isso.